Astrologia cabalística, Anatomia do Destino, por Rory Kenton. Tradução de Maio Miranda, Editora Pensamento, canal Leconde. Caros ouvintes, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Caso você goste deste livro, adquira-o. E caso você goste do meu trabalho e queira auxiliá-lo, isto é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Há diversos valores para a contribuição e também diversos benefícios. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta a todos. 14. Momentos de crise e de decisão. Alguns ritmos celestes são grandes e outros são pequenos. Alguns têm efeito diário e outros a duração de uma unidade de tempo mensal, estacional ou anual. Alguns ritmos estendem-se durante décadas e alguns em ciclos de centenas e milhares de anos. Todos, porém, estão entrelaçados na trama do tempo, numa fusão única e identificável conhecida como agora. Agora é o presente eterno, o instante perpetuamente móvel que foi iniciado no começo do tempo, quando o processo cósmico de criação e evolução foi posto em movimento. Agora é a única realidade. O passado não é evidente, o futuro não é evidente, exceto na medida em que estão contidos no agora. Embora possa ser dito que o que foi é real, ele é real apenas em seus resultados no presente, e em todos os mundos ele é mais percebido que o futuro, que existe apenas potencialmente. Para nós que vivemos no mundo físico, o agora é a manifestação física daquilo que acontece nos mundos superiores. Para nós ele é a realidade porque, embora possamos examinar o passado e especular sobre o futuro, é com o agora, deste momento, na Terra, que podemos estabelecer um relacionamento direto, e por meio dele que podemos aprender e experimentar. Todavia, podendo penetrar dentro do passado, poderemos, observando o equilíbrio de forças nos mundos superiores no momento presente, especular e agir, corretamente e com vantagem, no futuro. Esta é a base de dois ramos da astrologia, conhecidos como astrologia horária e judicial. A astrologia horária é a arte de apresentar perguntas e depois examinar o horóscopo no momento em que a pergunta surgiu. A natureza da questão geralmente é um assunto de profundo interesse para o perguntante, para quem a interrogação deve ter um relacionamento importante. No nível comum, uma tal pergunta poderia surgir a respeito de uma pessoa desaparecida ou um evento distante, ligado ao perguntante. Em tempos passados, o método foi usado para descobrir a sorte de viajantes que estavam atrasados em sua chegada, porque, examinando-se o mapa do momento, certos presságios, como a lua em Escorpião, na 8ª casa e em quadratura com um dos maléficos, poderia indicar morte. Este sistema não é diferente do I Ching, ou o Livro das Mudanças, que opera tendo como base a lei da simultaneidade, segundo a qual tudo está relacionado com todas as outras coisas, de modo que um acontecimento aqui provoca uma reação ali, e assim, por meio da utilização de um conjunto de princípios primários, é possível focalizar eventos no mundo sutil, que informarão o pesquisador sobre eventos distantes manifestados no mundo físico. A astrologia horária opera da mesma maneira, exceto que ela usa um conjunto astrológico de padrões de julgamento para indicar a situação. Aqui, porém, a questão mais importante não é se ela funciona, não é que ela funciona nas mãos de um astrólogo perito e objetivo, porque, ao contrário dos versos e comentários cristalizados do I Ching, o julgamento de um astrólogo pode ser predisposto, mas sim que o momento expressa o estado das marés celestes e a configuração particular dos ciclos e influências daquele instante do qual o pesquisador se servirá para poder avaliar eventos. É enorme a implicação do que foi dito acima. Significa que é possível, pelo menos em teoria, saber o que está acontecendo na escala maior e, consequentemente, deduzir o que poderia seguir-se e então planejar as coisas de acordo. Esta é a função da astrologia judicial. Ora, no decorrer das eras, os astrólogos têm sido empregados por reis, generais e mercadores, justamente por essa razão. De fato, foi por isso que a profissão foi estimulada.
Houve uma época, por exemplo, em que nenhum rei se permitiria ser coroado, a não ser que o momento fosse recomendado por seus astrólogos, porque um tal ponto inicial teria um efeito positivo sobre o seu reinado. Nenhum general também começaria uma batalha sem consultar o astrólogo da sua comitiva, que calcularia o momento em que as forças celestes correriam a favor do seu senhor. Isto seria feito por meio do relacionamento entre o horóscopo do general e a situação do momento e pela escolha da ocasião em que a Lua e Marte estivessem na combinação certa para auxiliar o julgamento e a determinação do general e do seu exercício. Do mesmo modo, um mercador esperto ficaria à espera, não somente das marés do oceano, para fazer seus navios zarparem, mas também de bons aspectos nas posições da Lua e de Júpiter, se possível, na segunda e na 10ª casas, das riquezas e dos empreendimentos. No nível mais pessoal, o mesmo procedimento é aplicado à vida individual, nos momentos críticos. Mas aqui a questão é mais sutil e complexa do que os assuntos mundanos de política, guerra e comércio, os quais estão sujeitos a leis gerais, melhor do que particulares. As preocupações de um indivíduo são de ordem absolutamente diferente, razão por que uma avaliação por meio da astrologia judicial é útil não somente no que se refere aos eventos no mundo físico, mas para examinar crises psicológicas e espirituais e momentos decisivos na vida. Todos têm períodos críticos em suas vidas. O primeiro é o nascimento terreno, ou crise ascendente, onde há o imenso esforço e choque de ser transferido totalmente para o mundo físico. Neste ponto, há a possibilidade de não se realizar o aparecimento e, sem um certo encorajamento hábil daqueles presentes ao nascimento, haveria, como costuma haver, muitas almas desencarnadas que retrocederiam de volta para o mundo sutil. A crise lunar ocorre no ponto de transição entre a primeira infância e a meninice, quando a pessoa se desprende da sua mãe pela primeira vez e começa a relacionar-se com outras crianças, começando então os confrontos de natureza mercuriana. Mais tarde há a crise venusiana da adolescência, onde a pessoa tem que enfrentar o amor e as agonias e êxtases resultantes. Mais tarde ainda há o estágio solar, onde é exigido que sejamos plenamente responsáveis por nós mesmos, e assim por diante, conforme avançamos através das 7 fases das vidas planetárias. Ora, estes eventos são de natureza fixa. Poderão vir mais cedo ou mais tarde na existência de cada indivíduo, mas terão que vir, ou a experiência da vida não é completa. Aqui é importante reconhecer que eles são tão inegáveis quanto o nosso exemplo da pedra caindo no lago e mergulhando até um determinado lugar no fundo. A manifestação precoce ou tardia da crise é devida às peculiaridades do mapa individual. O nativo de Áries, por exemplo, por causa da sua natureza, dele ou dela, estará jogando o jogo do amor muito tempo antes do capricorniano, que também demorará mais para descobrir sua identidade solar. Embora a inevitabilidade dos eventos fatais seja um fato, eles não deveriam ser encarados como uma sequência absolutamente rígida. Isto só é afirmativo no caso daqueles que preferem viver uma vida totalmente mecânica. Assim sendo, embora a forma geral de uma vida esteja determinada, podemos ver que os pontos de crise também criam possibilidades de mudança, pois tais momentos agradáveis e desagradáveis geralmente despertam a maioria das pessoas, tirando-as do profundo entorpecimento dos padrões habituais e lançando-as na realidade das suas vidas e das suas possibilidades. Examinemos os princípios astrológicos envolvidos, observando uma crise facilmente reconhecida, experimentada por aqueles que estão prestes a entrar no seu 30º ano de idade. Esta crise é chamada pelos astrólogos de o retorno de Saturno. Isto quer dizer que o planeta da compreensão e da reflexão percorreu sua órbita completa e agora se coloca em conjunção com sua posição original natal. Este fato acontece por volta dos 29 anos. Embora possa ser notado que todos os outros planetas dentro da órbita de Saturno já fizeram isso, as crises precipitadas por Marte e Júpiter têm períodos e durações muito menores. Marte, por exemplo, retorna mais ou menos a cada 2 anos, e sendo assim as decisões emocionais já andaram ocorrendo durante toda a infância e toda a juventude, enquanto que o ciclo de 12 anos de Júpiter proporciona 2 períodos maiores de expansão emocional no começo da adolescência e aos 24 anos.
A importância de Saturno está em que ele revela frequentemente sob coação todos os resultados da atuação pessoal durante a fase de desenvolvimento. A infância se foi e a juventude está prestes a desvanecer-se. Esta percepção geralmente leva as pessoas a fazerem um inventário dos seus talentos e das suas capacidades reais. Na reflexão saturniana, elas poderão ver como fizeram seus sonhos começarem a tornar-se realidade, ou como fizeram suas fantasias dissolverem-se em fracasso. E, se puderem, utilizarão a visão panorâmica de Saturno para antecipar até que ponto terão possibilidade de progredir em seus empregos e como poderão preparar o próximo passo. Para uma mulher, esse poderia ser o período em que ela lança o seu primeiro olhar atento sobre o estado do seu casamento. Ela agora verá com um olho experimentado que a direção de uma casa e a criação de filhos em nada se assemelhou à mitologia da bem-aventurança matrimonial. Ela observará que a maior parte da sua vida, seja profissional ou doméstica, na verdade é trabalho duro e responsabilidade, havendo pouco tempo para os prazeres que se poderiam esperar num prolongado caso de amor. Para um homem casado, poderia ser a avaliação saturniana do grande trabalho envolvido na criação de uma família e na construção de uma carreira, uma vez que ele percebe o longo período intermediário que se estende à sua frente e pelo qual terá de arrastar-se antes de realizar suas ambições. Para o solteiro, este pode ser um momento sombrio de reconhecer a possibilidade de jamais casar-se ou de consentir numa associação que não é baseada num ideal romântico. Ou esta pode ser a época em que os sonhos da juventude começam a desvanecer-se, ou então principiam a transformar-se em realidade, conforme Saturno ensina a sua filosofia prática. Para aqueles que não enxergam abaixo da superfície dos acontecimentos e de suas implicações, uma tal crise pode fazer com que seus piores defeitos se manifestem, uma vez que as fraquezas existentes num horóscopo entram em cena e robustecem o lado negativo da influência de Saturno. Muitas vidas foram postas numa determinada direção por este período de Saturno, transformando-se quase que inteiramente em existências de servidão no lar e no trabalho. Para aqueles que não vivem apenas de sonhos, recordações e desejos de uma infância e juventude já passadas, a situação se apresenta cheia de possibilidades novas. Para aqueles que não vivem apenas de sonhos, recordações e desejos de uma infância e juventude já passadas, a situação se apresenta cheia de possibilidades novas. Estas só podem ocorrer se estamos em condições de reconhecer de fato o que está acontecendo realmente. Tomemos como exemplo do retorno de Saturno o caso de uma pessoa imaginária, nascida por hipótese ao meio-dia do dia 1º de janeiro de 1950, em Londres. Aqui nós temos alguém com imensa ambição devido à posição do Sol no meio do céu e em Capricórnio, e com um grande encanto pessoal devido a Gêmeos na primeira casa. O ascendente em Áries... Caros ouvintes, é preciso observar o desenho, a figura, a ilustração aqui, sendo que Touro está inserido nessa primeira casa, Gêmeos também, então Gêmeos está na cúspide da segunda, mas também inserido na primeira casa, as cúspides da segunda, da quarta, da terceira, da quarta, da quinta casa estão em Câncer, então seria preciso fazer de fato o mapa astrológico para observar sobre o que o autor nos fala, O ascendente em Áries dar-lhe-ia uma energia poderosa e, em combinação com o resto do horóscopo, dar-nos-ia a ideia de que se trata de um jornalista ilustre, um correspondente em assuntos diplomáticos e políticos, conhecendo todas as pessoas certas em todas as partes do mundo. Sua habilidade para fazer contatos e explorar situações, tanto pessoais como internacionais, dar-lhe-ia fama considerável, e suas descrições de acontecimentos políticos estariam cheias de sentido histórico e de senso de proporção. Júpiter em Aquário e na 11ª casa conceder-lhe-ia muitos amigos poderosos, simpatizantes da esquerda política, muito embora ele, sendo um capricorniano, pudesse inclinar-se para a direita do espectro político. Não obstante, a sua lua mercurial, em Gêmeos, torná-lo-ia capaz de ser flexível nos pontos de vista e hábil nos interrogatórios. Perfurando com a audácia do seu ascendente, ele chegaria onde pouquíssimos outros correspondentes teriam a ousadia de intrometer-se. Com Saturno, Marte e Netuno na 6ª casa da saúde, sua saúde não seria perfeita, mas ele se obrigaria a prosseguir, às vezes ignorando os sintomas de aviso de doença. Mercúrio em Capricórnio na 11ª casa
significaria muitos relacionamentos nos meios governamentais, e Vênus na 12ª, em Aquário, indicaria vários casos amorosos, interessantes, porém discretos. Urano em Câncer, na cúspide da 3ª casa, conduziria a uma forma de renda irregular, tal como um jornalista sem vínculos com qualquer empresa poderia esperar, e uma capacidade genial para desenterrar fatos notáveis acerca de sociedades secretas e segredos de gabinete. Seus nós ascendente e descendente mostram um ponto de facilidade em seus momentos íntimos, quando então ele pode relaxar, e uma área de dificuldade nas suas condições reais de trabalho e de saúde, que poderíamos esperar no caso de um homem que esteja sempre viajando. Aqui está então em resumo, o caráter do homem. Agora vamos passar para o futuro e verificar de que modo o retorno de Saturno é capaz de afetar sua hora de reavaliação. Tomando apenas alguns dos aspectos, pois esta é de fato uma operação altamente detalhada, veremos as linhas gerais do período relativo ao seu 30º ano. Primeiramente, a volta de Saturno para sua posição original, que começa no dia 25 de setembro de 1979, fará surgir a questão da saúde. Ele sofrerá devido a algum tipo de constrição dos intestinos. Estando o planeta localizado em Virgem e praticamente em quadratura com a Lua em Gêmeos, isto significa que o desgaste nervoso começou a cobrar seu tributo. Todavia, estando em trígono com seu Sol natal, sua ambição o impelirá para a frente, a menos que ele veja o que o aguarda se ficar doente, uma vez que sobrecarrega seu organismo físico. Esta posição de retorno também significará que ele está irritado e irrita seus colegas de profissão, seja pelos comentários críticos que faz, ou que eles fazem, baseados no seu sucesso extraordinário e na sua possível arrogância, ou nos ciúmes deles. Mais uma vez, isto será uma indicação de que ele deve lançar um olhar profundo sobre si mesmo, executando seu trabalho. Nesta ocasião, Marte chegando à posição do seu Júpiter natal e, em consequência pelo fato desse planeta estar em Leão, ele poderá depositar uma confiança um tanto excessiva nos seus relacionamentos com os poderosos. Isto poderia causar problemas. Mais ainda, a posição ocupada por Urano em 1979 estará em quadratura com sua Vênus, e sendo assim há a possibilidade de alguns rompimentos súbitos em sua vida íntima. Acresce que Plutão, conjunto ao seu Netuno natal em Libra, também poderá afetar seus relacionamentos, tanto profissionais como privados, transformando-os num afastamento ou então em algo mais profundo. O Sol conjunto a Marte em Libra, no dia em que Saturno chega exatamente no ponto de retorno, enfatiza a área dos relacionamentos e sua dificuldade em tomar uma decisão acerca de como ele se relaciona exatamente. Por exemplo, ele terá achado difícil assumir o compromisso de um casamento e estará inseguro quanto a se deve cair fora de uma parceria profissional quando sua integridade diz que deveria. Eles poderão ser úteis, diria seu ego lua geminiano, e seu Marte aflito não ajudaria seu julgamento. Agora já começamos a ver o homem num ponto muito crítico da sua carreira. As sementes das suas qualidades e debilidades, tanto físicas como psicológicas, estão começando a apresentar seus primeiros frutos. A maioria dos homens apanhados nesta situação ignora os sinais que podem fazê-los cair. Se neste caso o homem reconhece qual é a ameaça física e passa a ter mais repouso para eliminar a possibilidade de uma saúde ruim, ainda assim ele poderá não perceber coisa alguma sobre os princípios psicológicos que estão gerando a condição. Se não compreendidos, estes poderiam eventualmente destruir seus relacionamentos privados e as realizações da sua vida profissional. Esta, naturalmente, é uma parcela de autoconhecimento muito importante, e se algum dos seus colegas não tomar uma atitude providencial de colocá-la diante dele, ele provavelmente nunca saberá o que o golpeou quando a próxima crise importante, de Urano em oposição à sua posição original, entrar em foco em março de 1988. Um tal evento poderá muito bem levá-lo ao cume ou destruí-lo, tanto na saúde como na profissão. Para os astrólogos cabalistas, a importância da história acima narrada está em que, pelo exame do período em que Saturno retorna à sua posição natal, podemos averiguar os problemas a serem resolvidos, assim como também verificar a realização das expectativas. Nos momentos de crise, a possibilidade de tal conhecimento é dada espontaneamente pela providência, se não pela consulta deliberada do mapa natal, de modo que o caminho contínuo para a perfeição possa ser cumprido. Infelizmente, o ato consciente de autoevolução só pode ser implementado por aqueles que desejam assumir responsabilidade total por suas vidas, e não por aqueles que se deixam levar pela correnteza, como a maioria das pessoas faz,
totalmente inconscientes de que estão à mercê de forças cósmicas que os conduzem para cá e para lá, no fluxo e refluxo das marés sutis. Para a evidência deste fenômeno de involuntariedade em massa, servem de testemunha os acontecimentos das 2 guerras mundiais. Milhões de pessoas foram arrancadas de suas fábricas, das suas fazendas e dos seus escritórios e atiradas no turbilhão da violência mundial sem uma luta sequer. E muitos foram para a batalha e morreram dominados por uma pressão à qual poderiam, sim, resistir, mas não resistiram. Este é o significado de estar sob uma lei geral. Somente os indivíduos com consciência do eu ou consciência solar suficiente e livre-arbítrio desenvolvido podem reconhecer e utilizar estas marés cósmicas, em vez de ser arrastados por elas. Indivíduos desse tipo não nascem, mas são criados por eles próprios no decorrer de um longo período de autodisciplina que começa pelo reconhecimento de suas vidas como tendo uma significação essencial que vai além do preenchimento das necessidades biológicas do ascendente ou dos papéis sociais da Lua. Isto nos traz ao desenvolvimento da escolha, que conduz ao livre-arbítrio e à decisão.